Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala da necessidade do crescimento na santidade, no amor a Deus, na fidelidade a nosso Senhor, para que tendamos, para que nos dirijamos à perfeição, isto é, para que nós nos esforcemos para alcançar a perfeição, porque nosso Senhor nos chama, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, se Deus nos chama à perfeição, Deus nos dará as graças de que necessitamos para que nos aperfeiçoemos, para que nós progridamos espiritualmente. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Deuteronômio, nós vemos aqui a aliança de Deus com o povo. Nosso Senhor diz, Moisés diz: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos e decretos, guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Por um lado, então, Deus nos chama a esta fidelidade, com todo o coração, com toda a alma. E o Senhor te escolheu hoje. Então agora vem a parte de Deus. E o Senhor te escolheu hoje para que sejas para Ele um povo particular, como te prometeu. Então Deus, por sua vez, escolhe aquele povo. O povo escolhe a Deus, Deus escolhe o povo. O povo escolhe a Deus observando e sendo fiel aos seus mandamentos e preceitos, e Deus abençoando e lhe dando e fazendo cumprir as suas promessas. No Evangelho, nós vemos que este pacto com Deus se dá nesta obediência, mas numa obediência ainda mais perfeita. Não como dos fariseus, a homilia de hoje ela está bem relacionada com a de ontem. É quase que uma continuidade. Ora, não basta apenas um pacto, uma união no que diz respeito à exterioridade, como diz aqui, como nós ouvimos no Evangelho de ontem: se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Hoje nosso Senhor diz: olha, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então a aliança agora, este pacto, se dá na filiação. Isto é, não é uma simples aliança, mas eu tenho a Deus como Pai e Deus que me trata, que me tem, que me faz seu filho. Então é uma aliança que se dá no amor, não é uma obediência como no Antigo Testamento, não é uma obediência servil, não é uma obediência de um escravo, não, é uma obediência de filho. Eu procuro viver isso, porque assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Aqui, meus santos, então nós vemos o tema de hoje. Nosso Senhor nos chama à obediência a Ele, para que sejamos de fato seus filhos. Mas isso deve despertar em nós uma alegria. Não é que Deus quer ser obedecido, senão Ele vai me castigar. Não é que Deus quer ser obedecido, senão Ele vai me mandar para o inferno. Deus quer ser obedecido, porque isso me divinizará, isso me tornará seu filho, isso estreitará os meus laços de amizade com Ele, isso me fará verdadeiramente feliz. Pois bem, a partir então desta ótica, neste aspecto, nós somos então chamados a uma observância, né? Como então, o que eu devo fazer para que eu progrida nesta minha obediência a Deus?
O que eu preciso fazer para que, como diz o salmista, para que eu na lei do Senhor Deus eu vá progredindo, para que eu tenda à perfeição, para que eu me torne cada vez mais semelhante de Deus, para que o meu pacto e a minha aliança se concretizem cada vez mais. Pois bem, um dos aspectos, uma das práticas que nós podemos observar, um dos caminhos, melhor dizendo, é a luta contra os nossos pecados. E aqui, meus santos, não apenas a luta contra os nossos pecados mortais, mas eu gostaria de falar hoje sobre a luta, o combate contra os nossos pecados veniais, aquelas realidades que nós achamos que são bobas, que não têm muita importância, mas que são o empecilho para que eu me torne perfeito, filhos do vosso Pai que está nos céus, que são um empecilho para que eu na lei do Senhor Deus vá progredindo, porque se eu não lutar contra os meus pecados veniais, a minha justiça será como dos fariseus. Se eu não lutar contra os meus pecados veniais, não haverá uma diferença verdadeira entre a vida de um cristão e a vida de um mundano. Por quê? Porque eu não farei nada de diferente, de excepcional. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, isto que nosso Senhor está nos chamando. Se não houver um combate aos nossos pecados veniais, nós iremos ouvir esta palavra de nosso Senhor e não vamos pô-la em prática. Aí você pergunta, mas padre, mas o pecado venial, é preciso, é necessário que eu confesse o pecado venial? Não. O pecado venial, ele é perdoado, por exemplo, pela sua participação devota na Santa Missa. O pecado venial, ele é perdoado pela oração piedosa do Santo Terço. O pecado venial é perdoado no ato penitencial da Santa Missa. O pecado venial é perdoado quando você diz: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ora, não é pro forma. Nós não estamos pedindo pro forma, aparentemente, Senhor, tende piedade de nós. Não, é verdade. E Deus perdoa. O pecado venial, ele é perdoado pela recepção piedosa da comunhão, sem sombra de dúvida. Então, já vimos que o pecado venial, ele não rompe a nossa amizade com Deus, mas ele esfria, coloca em risco a nossa amizade com nosso Senhor. O pecado venial, ele vai tirando da nossa alma o fervor. E é claro, aqui, principalmente, absolutamente, quando é um pecado venial, consciente e deliberado. Isto é, você sabe que aquilo não agrada a Deus, porque o pecado venial não agrada a Deus, mas é pequenininho, sim, mas não agrada a Deus. Você sabe que aquilo ofende a Deus, porque o pecado venial ofende a Deus. É por misericórdia. Você vai dizer, mas padre, mas o senhor não falou que quando eu peço perdão na missa, eu sou perdoado? Isto é, sim, mas quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o pecado venial seja uma bobeira. Eu estou dizendo que Deus é tão misericordioso
que com um tão pequeno gesto de pedido de perdão, Ele perdoa, mas é uma ofensa a Deus, é uma ofensa a nosso Senhor. Ora, isso vai esfriando a sua caridade, isso vai esfriando o seu amor a Deus, isso vai tornando você cada vez menos zeloso, zelosa, fervorosa no amor a Deus. Isso vai tornando você mais pesado espiritualmente, de modo que, pouco a pouco, se aquilo não for combatido, vai levar você para longe de Deus. Aquilo que começou como apenas um pecado venial, vai predispor a sua alma aos pecados mortais. Entende? Porque como as suas defesas espirituais vão se tornando cada vez mais enfraquecidas, e o diabo vai dizendo: o que é que tem? Você pode comungar, não é pecado mortal. E aí você vai, isto é, vamos aqui dar um exemplo. Você percebe que o seu amor aos irmãos não tem sido perfeito, que você não gosta muito daquela pessoa, você não comete pecados mortais contra ela, mas você não tem sido perfeita no seu amor para com aquela pessoa. Deus tem alertado na sua consciência: olha, você não tem agido com caridade perfeita, e você vai fazendo as coisas com certa frieza, com uma ligeira rispidez, nada muito grave, quase que imperceptível, imperceptível até aos olhos das pessoas de fora, mas não a Deus que vê no escondido, não a Deus que vê ali no seu coração. E Deus tem alertado a sua consciência, e você não tem se preocupado. E Deus tem alertado a sua consciência, e você não tem se preocupado. Não tenha dúvidas que mais cedo ou mais tarde você pecará mortalmente contra a caridade com aquela pessoa. Por quê? Porque você não cuidou. Outro, aqui falei da caridade, vamos aqui para a oração. Você faz a oração, vamos aqui pegar 2 pecados, infelizmente, muito frequentes na oração, e que de imediato podem não ser mortais. A preguiça. Você percebe que sempre que vai rezar, você não reza com todo o fervor, e Deus vai lhe dizendo: olha a sua postura física não ajuda na sua oração. Você sequer se ajoelha, se você pode se ajoelhar. Você não se coloca numa postura orante. Você tem lido aqueles textos como quem repete palavras. Você não tem se esforçado a prestar atenção no que você está falando para Deus. E você não se preocupa. Vai rezando de qualquer jeito. No início era apenas uma preguicinha de leve, uma pequena falta de atenção não muito vigiada, e depois aquilo foi levando você a uma frieza, a uma aridez, a um ócio, a uma preguiça espiritual, que fez com que você abandonasse a oração. Mas começou de uma maneira boba, aparentemente boba, ou uma vaidade, isto é, você reza, e aí você começa a pensar: nossa, que bonito, eu estou santo, eu estou santa. E aí você não corta logo aquilo e diz: Jesus, misericórdia, Senhor. Se eu rezei, foi por Tua graça, foi por Tua misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoa-me essa vaidade. Não tenha dúvida que Deus perdoará. Você pediu perdão, é sincero. Mas se você não combateu logo aquela vaidade, ela vai tomando conta do seu coração cada vez mais, de modo que você chega àquele exemplo do Evangelho que vai rezar e toca trombetas para que todo mundo veja que você está rezando. Isto é, o que você quer é a recompensa dos de fora, e não a amizade com Deus, e que Deus vê, e só Deus vê o que está escondido. E aqui você pode aplicar do mesmo jeito
à penitência, ao jejum. Então são realidades aparentemente pequenas, mas precisam ser combatidas. Se você, quando Deus advertir na sua consciência, revelar no seu coração aquela imperfeição, aquele pecado venial, que você lute e vá contra ele com todas as forças. Santa Teresa d'Ávila, ela diz de uma maneira tão forte, ouçam aqui o que ela diz: quando não sentirdes desgosto por uma falta cometida, temei sempre, porque o pecado, mesmo venial, deve compungir-vos de dor até o íntimo da alma. Se você comete pecados veniais e não sente a tristeza profunda por tê-lo cometido, isso vai mostrando que a sua alma está morrendo e você sequer percebeu. Você vai dizer: ah, padre, mas é venial. Venial, precisa confessar? Você pode confessar, mas necessariamente não é necessário, não precisa. Venial, ele me afasta da comunhão? Não. Então tudo bem, que besteira. Isso mostra que a sua alma está morrendo cada vez mais. Então você precisa lutar contra todos eles e pedir a Deus que ponha um zelo no seu coração tão profundo, um desejo tão sincero de amar a Deus, de crescer na busca da perfeição, de progredir na lei de Deus. Feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, que você se empenhe na luta até mesmo contra os pecados veniais, sem esta luta não existe perfeição para a alma. Continua então Santa Teresa d'Ávila: por amor de Deus, vigiai atentamente, a fim de não cometerdes jamais um só pecado venial, por pequeno que seja. Que pode haver de pequeno, sendo uma ofensa a tão grande majestade? Que pecado pequeno pode existir, se uma ofensa a um Deus tão amoroso? Então aqui, meus irmãos, deve nos levar a este zelo, a este empenho. Diferente é o que? Um pecado venial que você não percebe. Isto é, você não se percebeu que você estava agindo daquela maneira. É bem diferente. Santa Teresinha do Menino Jesus chega a dizer que isto sequer ofende a Deus, porque procede da nossa fragilidade. Você não percebeu que você não estava agindo com caridade perfeita para com aquele irmão. Você não percebeu que você estava sendo grossa com seu marido e com seus filhos. Você não percebeu que você ultimamente tem rezado de uma maneira meio desleixada. Você não percebeu que você deixou que a sua imaginação divagasse, isto é, vagasse a esmo. Quando você percebeu, misericórdia, estou aqui na Santa Missa pensando no que eu vou comer daqui a pouco. Estou aqui na Santa Missa, estou brigando no coração com a minha vizinha. Misericórdia, Jesus, me ensina a amá-la. Entende? Estou rezando o meu terço e me vi discutindo com meu marido, com a minha esposa, dizendo a ele tudo aquilo que ele deve ouvir. Ah, meu Pai do céu, misericórdia, Senhor. Se eu não souber amar as pessoas difíceis, então é diferente de um pecado venial cometido de uma maneira inadvertida, em que a sua consciência não o acusa. No evangelho de ontem, nós tivemos um exemplo desse. Diz: se você estiver indo para o altar e se lembrar que um irmão tem algo contra você, volte
se reconcilie com seu irmão, depois faça a sua oferenda. Isto é, a pessoa estava indo com reta intenção, o coraçãozinho dela estava em paz, ela ia fazer a sua oração, mas ela se lembrou que tinha algo que impossibilitaria a oração. Ora, como ela voltou e se reconciliou, ela podia rezar. Mas se ela dissesse, não, que besteira, é apenas uma falta mínima, aquele pecado venial, aceito, aquele apego ao pecado venial, se torna uma condição de empecilho para a minha oração. Vocês conseguem aqui? Talvez agora eu tenha conseguido dizer de uma maneira resumida e clara: o apego a um pecado venial contamina e impossibilita a uma verdadeira oração. O apego não é o pecado venial em si, se você cometeu de uma maneira inadvertida, se você cometeu por fraqueza e imediatamente depois, meu Deus, misericórdia. Se você se viu caindo naquele pecado venial, mas você imediatamente se corrige e se volta para Deus, isso não impede a sua oração e o seu contato com Deus, mas o apego, você foi advertido na consciência, Deus já lhe falou ao coração que aquilo não é bom, e você tem insistido naquilo, aquilo vai corroendo, vai impedindo uma oração perfeita, aquilo vai contaminando a sua vida espiritual, de modo que mais cedo ou mais tarde você se verá longe de Deus, você se verá longe disto a que nosso Senhor nos chama: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Você estará longe daquela felicidade a respeito da qual fala o Salmo: feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Você não vai progredir, e não só não vai progredir, como você estará regredindo espiritualmente. Você não estará realizando na sua vida aquilo a respeito do qual a primeira leitura de hoje nos fala: guarda os mandamentos de Deus e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma, de modo que o seu pacto com Deus, a sua ligação, a sua aliança com Deus estará fragilizada. Meus irmãos, diante disso, nós vemos que você pode dizer: mas padre, como é difícil ser santo, como é difícil, padre. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. É por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais, suplicar a graça de Deus cada vez mais. É por isso que aquela frase de Nosso Senhor, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, é tão verdadeira. Você não sabe? Deveria saber de cor. João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Sem Jesus na Eucaristia nós nada podemos fazer. Sem Jesus na nossa vida de oração nós nada podemos fazer. Sem Jesus, a quem nós encontramos no pobre necessitado, a quem nós fazemos o bem, nós nada podemos fazer. Procurar estar em contato com o nosso Senhor cada vez mais, para que na lei do Senhor Deus nós possamos progredir, para que a perfeição para a qual nós somos chamados, nós possamos a cada dia mais tender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.